Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. E falando sobre fé, eu tenho dito muito nesse canal que não adianta você confiar nas religiões, não adianta você confiar nos homens, nem nas autoridades, que você tem que confiar em Deus. Porque muitas vezes quem vai lhe trair e talvez até lhe destruir é o seu melhor amigo. E a Bíblia fala de alguém que foi traído e não foi traído de maneira intencional, pelo seu amigo. Ele foi traído, mas o seu amigo foi forçado a traí-lo. A Bíblia fala que alguém muito espiritual, muito fiel a Deus, ele seguia Deus independente das leis, dos reis, dos deuses. Eles seguiam Deus vivo e nada fazia ele desviar da presença de Deus. A Bíblia fala que esse grande homem de Deus, que estava na presença de Deus, ele foi colocado como um dos presidentes pelo um rei da Média e da Pérsia, que assumiu o domínio da Babilônia no lugar do sucessor de Nabucodonosor. A Bíblia diz que esse homem, e agora eu vou falar, quem conhece a Bíblia já sabe, o Daniel, ele era muito fiel a Deus. E o rei Dario, ele conhecia Daniel, ele respeitava Daniel, ele gostava de Daniel e sabia que a fé de Daniel não era negociável, sabe? O rei Dario, ele sabia que a fé de Daniel não era negociável. E aí o que acontece? A Bíblia diz que aqueles que não gostavam de Daniel, porque eram ladrões, porque eram aproveitadores, e Daniel era uma pessoa fiel, conversaram entre eles e disseram assim: olha, não dá para prejudicar Daniel procurando uma falha nele, porque ele não vai dar lugar. Porque aqueles que é fiel a Deus não fazem coisas erradas, sabe? Você que diz aí que tem fé em Deus, você que diz aí que está na presença de Deus e está em apuros porque fez coisas erradas, você não pode defender sua fé dessa maneira, tá? Ah, mas o homem é falho. Sim, Daniel também era homem, mas Daniel, ele vivia afastado do pecado, assim como você deve viver afastado do pecado. Mas estamos falando de fé e de amizade. Então o que foi que os rivais de Daniel fizeram? Eles conheciam Daniel e conheciam Dario. E eles sabiam que Dario, ele era vaidoso. E eles criaram uma imagem, criaram um templo. Na verdade, eles fizeram a sugestão: ó rei, vive para sempre. Faça uma imagem do rei para que todos adorem, e aquele que clamar a qualquer outro Deus que não ao rei, seja lançado na cova dos leões. E Dario, como era muito valioso, muito vaidoso, ele disse assim: tá bom, eu gostei da ideia, faça isso. E os homens que induziram a Dario a impor essa lei disseram: olha, agora sanciona essa lei com o anel dos medos e dos persas, porque nem o rei poderá voltar atrás. E por que eles disseram isso? Eles disseram isso porque eles sabiam que Dario era amigo de Daniel. Eles sabiam que Dario não faria nada de maneira intencional para destruir Daniel. Então eles prepararam a armadilha, usaram o poder de alguém que amava e respeitava Daniel para poder criar essa lei. E aí
eles criaram essa lei. Lá em Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: quando Daniel soube desta lei, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, que dava para Jerusalém, orava 3 vezes ao dia, se colocando de joelho, orando a Deus, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer diariamente. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se aproximaram do rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste, ó rei, um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? E o rei respondeu: esta palavra é certa e não se pode revogar. Verso 13: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Tendo o rei ouvido tais palavras, preste atenção, ficou penalizado e pensou consigo mesmo livrar Daniel. Mas aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: o Senhor sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu próprio anel e com dos grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e também não conseguiu dormir. Olha que você percebe que o rei Dario, ele amava e respeitava Daniel. Mas por causa da vida dele de pecado, porque ele não era fiel a Deus, ele logo caiu no laço do diabo, ele logo caiu na armadilha e foi usado como arma contra o próprio amigo. Muitas vezes você está confiando num pagão, muitas vezes você está confiando numa pessoa incrédula, ou está se apoiando numa pessoa incrédula, achando que essa pessoa vai ser seu amigo para sempre. Eu quero deixar claro aqui que não foi a intenção de Dario trair Daniel, mas foi Dario que o mandou para a morte. Não foi a intenção de Dario destruir Daniel, mas ele usou o poder dele como rei para destruir Daniel, porque ele vivia no mundo de orgulho, no mundo de idolatria, no mundo de egoísmo, e isso custaria caro para Daniel. Até esse momento custou caro para Daniel, porque os homens queriam destruir Daniel. Os homens não tinham força, o rei tinha, e eles usaram a força do rei contra o seu melhor amigo. Essa mensagem de hoje eu estou trazendo para você porque muitas vezes você até confia que a pessoa está do teu lado, ela não tem intenção de lhe trair. Mas acredite no que eu estou dizendo. Se ela não for fiel a Deus, se ela não for temente a Deus, ela pode te trair como Dario traiu a Daniel. E na oração de hoje eu vou orar contra a falsidade, contra a traição. Eu vou orar para que você esteja cada vez mais apegado a Deus,
para que aqueles que querem te destruir não consigam ter sucesso quando levantarem uma armadilha contra você. Feche seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Tua palavra é justa e verdadeira e se cumpre em favor daqueles que te ouvem e te obedecem. Meu Deus amado, a nossa confiança não está nos amigos. O nosso temor não está com os nossos inimigos, mas tanto a nossa confiança e esperança, quanto o nosso temor está em nosso Deus, porque o Senhor pode salvar e pode condenar. O Senhor pode dar a vida, o Senhor pode tirar. O Senhor pode proteger, como também o Senhor pode destruir e consumir por sua ira. Por isso, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença, apegados ao Senhor, porque o Senhor é justo e verdadeiro, e não há falsidade na Tua palavra, não há falsidade na relação de Deus para com os homens, por mais que muitas vezes os homens os traiam, por mais que muitas vezes haja falsidade na relação do homem para com Deus. Mas aqui estamos, Senhor, reunidos diante da Tua presença, com a nossa fé, com a nossa esperança, para que a mão do Senhor seja estendida em favor do Teu povo, para que a mão do Senhor esteja estendida sobre a Tua igreja, sobre aqueles que te buscam e te glorificam dia após dia, como foi no dia de Daniel. Por mais que Dario amasse Daniel, por mais que Dario respeitasse Daniel, e naquele momento Dario, aos olhos dos homens, era o homem mais poderoso de toda a província, mas Daniel confiava no Senhor. Talvez alguns dos nossos amigos ou conhecidos se acham grandes e poderosos, financeiramente, socialmente, mas a nossa esperança está no Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, protege o Teu povo de toda falsidade e mentira, protege o Teu povo de toda ilusão, protege, meu Deus, a nossa família da ilusão, daqueles que tentam mostrar uma força que não são deles, daqueles que tentam mostrar um amor que eles não têm. Meu Deus amado e meu Pai, nós sabemos que aqueles que estão longe da Tua presença, ainda que não tenham uma intenção, podem trair, ainda que não queiram, podem destruir. Por isso, eu te peço que seja o Senhor o guardião de nossas vidas, seja o Senhor o guardião de nossa família, seja o Senhor quem preserve o emprego dessa pessoa, seja o Senhor quem preserve essa família, seja o Senhor que preserve esse casamento, seja o Senhor que preserve esses filhos, seja o Senhor que abençoe a cada um destes que estão em oração juntamente comigo, em nome de Jesus. Seja a Tua palavra a favor desses que com os olhos fechados, mas o coração aberto, glorificam a Deus, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Meu Deus amado, essa água que diariamente é consagrada, quando o doente ou enfermo beber, seja ele transformado, curado em nome de Jesus. E esses que são colunas neste canal, sejam eles prósperos, sejam eles abençoados, sejam a vida deles abençoadas e grandiosas, agora e sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.